Pai, na tua presença nós estamos, meu Deus, e precisamos do Senhor. Carecemos, Pai, da tua presença, do auxílio do teu Espírito Santo, para vir, para abrir o nosso entendimento, para tornar esta palavra, Senhor, viva nos nossos corações. E eu lhe peço que o Senhor tenha a liberdade, ó Pai, de fazer isso em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que não seja algo apenas para o nosso intelecto, Pai, mas para o nosso crescimento espiritual. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. E assim eu oro, Pai, pedindo a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Então, Daniel, capítulo de número 3, a gente já vai fazer a leitura, mas eu acho fundamental, antes da gente falar do capítulo 3 de Daniel, a gente voltar um pouquinho, e eu não vou ler, mas só comentar aqui, para o capítulo 2 de Daniel. Porque o que acontece no capítulo 2, eu penso que é fundamental para a gente entender o que é que está acontecendo no capítulo 3. No capítulo 2, a Bíblia narra que um belo dia, o rei Nabucodonosor, e aí vamos lembrar quem era Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o primeiro rei a expandir o seu império de uma maneira tão grande, tão vasta, a alcançar um império mundial. Então, ele conquistou todos os reinos, todos os povos, e foi o primeiro grande rei, o primeiro rei a ter, então, um vasto império. Todo o mundo ali conhecido da época havia sido dominado, então, por ele. Era só ele, né? Eu até brincava aqui no culto da manhã, eu não sei se algum dia você já sonhou assim, em ser rei, né? Já desejou ser rei? Alguém já quis ser rei aqui? Né? Você já imaginou, poxa vida, da hora, falar, né? Ter todas aquelas regalias. Agora imagine esse camarada, né? Que ele tinha um reino tão vasto como esse. A glória, então, que ele tinha, as riquezas que ele tinha e assim por diante. E esse rei, um belo dia, ele acorda e ele teve um sonho. E aquele sonho ele percebe que havia algo de diferente naquele sonho. Que tinha, eu vou assim dizer, tá? Algo de Deus. Quem sabe ele não interpretou assim, mas que tinha algo diferente naquele sonho. Então ele dá uma ordem para que os magos, os adivinhos e toda essa turma aí tinha que trazer a interpretação do sonho dele. Os sábios e tal. E dentro deles estava o Daniel ali. Só que o Daniel não fica sabendo disso. Não sei por quê, por algum motivo, ele não fica sabendo. Só que não era só interpretar o sonho do Nabucodonosor. Ele queria que dissesse o que foi que ele sonhou e só então interpretar. Bom, penso que interpretar já não seria fácil. Agora ainda dizer para ele o que é que ele sonhou, e eu penso que ele faz isso justamente porque ele não quer ninguém enrolando ele. Porque se ele conta o sonho, ia ter um monte de achólogo, né? Ah, eu acho que foi isso. Ah, eu acho que quer dizer aquilo. Então ele diz, não, você tem que dizer o que foi que eu sonhei e interpretar o meu sonho. Ninguém consegue. Então o rei manda matar todos eles, e quando chega a ordem para matar o Daniel, diz, epa, pera lá, não estou sabendo isso aí não. Não, me dá um pouquinho mais de prazo, porque eu vou orar a Deus e Deus vai revelar o que Nabucodonosor revelou. Ele consegue um pouquinho mais de prazo. Então ele reúne os amigos dele, os colegas dele lá, que desde o capítulo 1 narra sobre eles, aqueles 3 jovens hebreus que foram para a corte de Nabucodonosor com Daniel, que é o Ananias, o Misael e o Azarias, né? Esses são os nomes hebraicos deles. E aí foi trocado o nome para os mais conhecidos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que todo mundo conhece o nome deles. E ele se reúne com eles e diz, olha, vamos fazer um jejum e vamos pedir para que Deus nos revele o que é que o rei sonhou e a sua interpretação. E Deus, então, revela ali para o Daniel o que havia o rei sonhado
também a sua interpretação. Então Daniel vai até o rei e ele conta: rei, o seu sonho foi o seguinte: você sonhou com uma grande estátua muito alta, e a cabeça dessa estátua era de ouro, enquanto que o tronco e os braços eram de prata, o dorso e as coxas eram de bronze, e as pernas eram uma mistura de ferro e de barro. E no seu sonho foi cortada uma grande pedra sem o auxílio da mão dos homens, e foi rolando e bateu no pé daquela estátua, o que fez ela ruir, o que derrubou ela de uma tal maneira, ela se despedaçou, que se espalhou por todo lado e de uma tal forma não tinha mais como ajuntar. E aquela pedra que feriu se levantou e se fez uma grande montanha para governar toda a terra. E aí nessa hora, Nabucodonosor já deve estar com um olhão assim arregalado, porque era exatamente aquilo que ele havia sonhado. Agora, meu irmão, como é que alguém sabe o que foi que você sonhou, se não for Deus? É verdade, não é? E aí Daniel diz: olha, agora eu vou dar a interpretação. Aquela cabeça de ouro que você viu, de um ouro muito fino, esse é você, Nabucodonosor. Esse é o teu reino. Mas depois de você, virá um reino inferior ao teu, que é representado pela prata. Depois, e aí o próprio livro de Daniel aponta para nós que foi o império dos Medo-Persas, que reinaram depois da Babilônia, tomando o império e também com proporções mundiais. E aí ele diz: depois vai vir um terceiro reino de bronze, e aí a história nos mostra que é a Grécia de Alexandre o Grande. E ele diz: e por último virá então um reino ainda inferior, um reino interessante que ele já traz, né? Ele diz: há uma mistura nesse reino do barro e do ferro, né? E aí esse quarto império mundial é Roma. Se você estudar a história de Roma, você vê que havia aquela divisão, né, da área militar com aquilo que seria ali o Congresso, o Parlamento, e não se acertava ali, aquilo levou à ruína do Império Romano. Então, Deus já está remetendo a tudo isso. E ele diz: e é nesse reino que Deus vai enviar uma pedra. Pedra, muitas vezes na Bíblia, quer dizer, na maioria das vezes, representa Cristo. E ele diz: essa pedra que virá sem o auxílio da mão do homem, remetendo a uma obra divina, remetendo ao nascimento, então, de Jesus, de uma virgem, amém? E essa pedra virá e vai ferir os pés. Quando foi mesmo que Jesus veio? Em quais dias? Do Império Romano, amém? E ele diz: e vai ferir, então, aqueles pés. Essa brincadeira que Deus deixou com que o homem governasse, né, todo mundo, isso vai ruir, nunca mais vai voltar a governar o mundo todo, e Jesus então vai se formar um grande monte e vai governar a partir de então toda a terra. Amém? Assim acaba o capítulo 2. Na verdade, acaba com Nabucodonosor ficando muito, né, admirado com aquilo, né, vendo que realmente era uma obra divina aquilo ali, e ele honra então o Daniel, e a pedido de Daniel honra também Sadraque, Mesaque, Abednego, colocando eles em cargos de autoridade. Daniel ainda mais, mas outros 3 também. Assim acaba o capítulo 2. Aí a gente chega no capítulo 3, e o capítulo 3 começa dizendo, narrando, que Nabucodonosor manda construir uma grande estátua toda de ouro. E quando, num determinado momento do dia, tocasse lá uma música, os instrumentos tocassem, então todas as pessoas, não era só naquela cidade, aonde o reino dele se espalhasse, em toda a terra. Amém? Deveria parar o que estivesse fazendo e se prostrar diante daquela estátua de ouro e adorar. Então você perceba que é muito claro que o que
Nabucodonosor está fazendo, não sei se de uma forma consciente ou não, ou se é o subconsciente dele gritando aquilo, mas ele está fazendo uma declaração dizendo: olha, que história que é essa que eu sou a cabeça? Não, não, eu sou a estátua inteira. A estátua inteira vai ser de ouro. Já que eu sou a cabeça de ouro, então a estátua inteira vai ser de ouro. Que história é essa de vir um rei depois de mim? Não, eu vim para ficar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você está entendendo? E essa era a declaração, né? Se levantando contra o plano, contra o propósito, contra aquilo que Deus tinha falado. Repito, talvez não de uma forma consciente, mas quem sabe na sua arrogância, era o seu inconsciente gritando para ele aquilo. Então você perceba que quando aqueles jovens não se prostram, a forma como que ele se sente ofendido. E aí vamos parar para pensar, que eles trazem a notícia e dizem assim: olha, foram 3 homens judeus que não se prostraram. E aí vamos lembrar que quem revelou era o Deus dos judeus, dos hebreus. Amém? Então, você veja como aquilo, né, enfurece ele. E aí a gente conhece a história, toca a música, todo mundo se prostra, lá está Sadraque, Mesaque e Abednego de pé e não se prostra. E aí você percebe que se a gente não entender o capítulo 2, a gente não entende com mais profundidade o 3. É claro que eles não estão se prostrando por conta da idolatria, porque eles sabem que não pode adorar ninguém a não ser Deus. Mas não é só por conta disso, eles conhecem nos mínimos detalhes essa história. Eles estavam lá com Daniel quando Deus revela isso. Eles foram honrados porque Deus usou Daniel para revelar isso. Você acha que eles não conheciam a fundo aquela história? Então eles estão percebendo que aquilo ali, na verdade, é uma afronta contra o próprio plano de Deus. Então não é só por causa de uma situação assim, é questão de idolatria. Claro que isso também, claro que isso é importante, claro que isso é fundamental. Mas entenda que não é só isso. Eles dizem: nós não vamos nos prostrar. E aí o que acontece? Daniel capítulo 3, versículo 13, diz assim: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É muito claro como Nabucodonosor, ele entra numa queda de braço com Deus. Repito pela 3ª vez, não sei se inconsciente ou não, mas ele está numa queda de braço com Deus, não é isso? É engraçado, sabe o que é triste? É que o camarada não aprende. O camarada tem que virar um bicho para aprender que ele não pode medir força com Deus. E Deus só o restaura quando ele reconhece que Rei dos Reis não é ele, Rei dos Reis é Deus. Amém? Só que o pior de tudo é que mesmo tendo acontecido tudo isso, e é isso que Daniel destaca para o filho dele, vem o filho dele e faz a mesma bobagem. E é justamente quando os medo-persas destroem o reinado da Babilônia, né? Assumindo ali todo o império. Mas, enfim, ele diz: quem é o Deus que vai livrar vocês, então, da minha mão? O que está acontecendo? Nabucodonosor está dizendo assim:
É de propósito que vocês não se prostraram? É engraçado que ele não deixa nem eles responder, né? Aí ele já diz, vamos fazer o seguinte, estou de bom humor hoje, vou dar uma segunda chance para vocês. Se a próxima vez que os instrumentos tocarem, vocês se prostrarem diante da imagem, bom é. Mas se vocês não se prostrar, não tem mais chance. Mas na mesma hora, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E o interessante é que, olha só o que acontece, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém. Ele diz assim, o rei, a gente não precisa nem de segunda chance. Não precisa nem esperar a música tocar para o senhor ver se a gente vai se prostrar ou não. A gente já lhe adianta que a gente não vai se prostrar. Meu irmão, vamos falar a verdade, tem que ser de fé, né? Porque não precisa ser muito inteligente para saber o que vai acontecer, o que o rei vai fazer. Eles sabiam muito bem o que o rei ia fazer. Você já imaginou afrontar um cara desse? Eles já sabiam o que iria acontecer. Mas estão ali dizendo, não, a gente não precisa nem de segunda chance. Não precisamos nem esperar amanhã para ver se vai se prostrar ou não. Né? Alguns diriam, não, deixa para amanhã, pelo menos a gente come essa noite, morre de barriga cheia, sabe aquela história? Eles estão tão decididos que eles dizem, não, a gente não precisa nem próxima chance. A gente já está declarando agora aqui diante do Senhor que nós não vamos nos prostrar. E aí eles fazem duas declarações de fé que são fantásticas. Primeiro eles dizem o seguinte, olha, e fique o rei sabendo que o Deus a quem nós servimos é Ele que pode nos livrar. Olha só, está ali no começo no 17. É Ele que nos pode livrar. Então eles criam que Deus podia livrá-los. Aí eles fazem uma segunda declaração. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então eles criam que Deus podia e eles criam também que Deus faria. Eu lembro que uma ocasião eu preguei aqui na igreja uma mensagem que eu falava que tem pessoas que creem que Deus pode, mas não conseguem crer que Deus vai fazer. A pessoa está doente, você pergunta, você crê que Deus cura? A pessoa diz, mas é claro, pastor, eu creio muito que Deus cura, eu creio demais que Deus cura. Você crê que Deus pode curar esse teu problema? Eu creio que Deus pode curar. Aí você pergunta, e você crê que Deus vai te curar? Então, né, pastor, se Deus quiser, não é assim? E vamos falar a verdade, meu irmão, você crê que Deus pode fazer? É fácil. É ou não é? Você crê que Deus pode fazer? Isso é fácil. Agora, você há de concordar comigo que é um pouquinho mais difícil crer que Deus vai fazer. Que Deus pode nos livrar, isso é relativamente fácil para crer. Agora, que Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei, aí precisa um degrau acima de fé. Amém? Então nós precisamos crer que Deus pode e precisamos crer que Deus fará. Amém? Nós precisamos dos dois. Só que eles fazem ainda uma terceira declaração. E hoje eu não quero gastar muito tempo na primeira e na segunda. Hoje eu quero focar na terceira declaração que eles fazem, que é a seguinte, olha só, diz assim, e se não o que, gente?
Não, senão o quê? Eles estão dizendo, nós cremos que Deus pode nos livrar e que Deus vai nos livrar. E se não o quê? Se não livrar. E aí que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para isso aqui. E aí eu peguei aqui desse trechinho, que é que eu quero focar hoje, o título da mensagem de hoje. E se não livrar? Porque tem muita gente que vai muito bem na parte do eu creio que Deus pode fazer. Vai até bem na parte, não, pastor, eu creio que Deus vai fazer, pastor. Aí você pergunta assim, mas e se Deus não fizer? É engraçado, meu irmão, que na teologia que se prega hoje, eu vou chamar assim, espero que você entenda o que eu quero dizer com isso, mas isso não cabe. Porque se você questionar assim, e se Deus não fizer? Está amarrado, irmão? Está duvidando? Você não está crendo? Irmão, está na carne, hein? Não é assim? Não, irmão, Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque eu creio. Eu creio, e se eu creio, Deus vai fazer. Meu irmão, tem muitas pessoas achando que a fé, me perdoe falar assim, eu sei que são termos fortes, mas só para você guardar, tem gente que acha que a fé é um cabresto que se põe em Deus. E aí eu levo Deus aonde eu quero. Aí eu digo assim, não, eu creio, então Deus tem que fazer. Deus tem que fazer porque eu creio. Você está entendendo? E se Deus não fez? Não, se Deus não fez é porque você não creu, irmão. Porque se tivesse crido, Deus fazia. Porque quando você crê, Deus faz. E se não da história, onde fica? Meu irmão, nós vamos entender que uma coisa é a nossa fé. E eu não quero de forma alguma plantar dúvida. Amém? Eu não quero de forma alguma falar mal contra a fé, não é isso. Mas a gente precisa entender o que é a fé. Em primeiro lugar, a fé é baseada naquilo que Deus fala. Se Deus falou, meu irmão, creia em nome de Jesus. Porque se Deus falou, então Ele vai fazer. Agora, tem muita gente dizendo que crê em algo que Deus não falou. Não, pastor, eu creio que eu vou ser rico, eu creio que eu vou... Mas vem cá. Deus falou alguma coisa? Não falou. Não, mas eu creio. Se eu creio, Deus vai fazer. Meu irmão, você está entendendo o que eu quero dizer com isso? A fé não é um cabresto que você põe em Deus e que leva Deus para onde você quer. Deus é soberano. E o grande problema é que, de um lado, nós temos as pessoas que elas creem assim, não, se eu creio, Deus vai fazer, se eu creio, Deus vai fazer, não, porque se eu creio, então Deus vai fazer, não, se Deus não fez, você não creu, irmão, não é assim? E é como tudo, como se a fé fosse uma varinha mágica e tudo depende da fé, e essa fé é uma fé tão errônea que muitas vezes não é nem baseada numa palavra, numa promessa, mas só numa expectativa, só numa pretensão, só num desejo que a pessoa tem que aconteça. Do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que acreditam na soberania de Deus. E a pessoa diz mais ou menos assim, não, se Deus quiser vai acontecer, se Deus não quiser também não vai acontecer, porque tudo está na mão de Deus, Deus está no controle de tudo, então, assim, eu não preciso nem esquentar a cabeça, porque é Deus. Então, é aquele determinismo, né? Não importa o que eu faça, já está escrito nas estrelas, então vai acontecer desse jeito e acabou. E eu acredito, né, que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Amém? Porque eu acredito que esse tipo de fé, esse tipo de crença, vou assim chamar para você não confundir,
eu acho que ela, para não dizer que está errado, eu acho que está um pouquinho equivocada. Enquanto que essa fé, ao meu ver, e respeito quem pense o contrário, ao meu ver também está, no mínimo, equivocada. Porque se a vontade de Deus se cumpre automaticamente, por que que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar pedindo que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, como é feita no céu? Haveria cabimento? Se a vontade de Deus se cumpre automaticamente e a gente não precisa fazer nada, por que que um é salvo, o outro se perde? Por que que um é curado, o outro não? E assim vai. Você está entendendo, em nome de Jesus? Aí eu penso que eu entro por um caminho, no mínimo, perigoso. Então eu preciso ter uma fé equilibrada, uma fé que crê que Deus pode, uma fé que crê que Deus vai fazer. Amém? Mas que admite a possibilidade de Ele não fazer. Porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus. Porque às vezes eu tenho um plano e Ele tem outro. E não é porque eu creio que Deus tem que fazer. Você está entendendo, em nome de Jesus? Só que o que é bonito aqui, e eu penso que, como eu dizia, né? Você crê que Deus pode, eu acho que é muito tranquilo. Você crê que Deus vai fazer, eu acho que é um passinho a mais na fé. Mas quando você consegue crer dessa forma aqui, eu acho que é um passo ainda acima, é um nível acima da fé. Porque olha o que eles declaram: e se não, se Deus não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ô rei, se Deus não nos livrar, a gente está fechado com Deus. Se Deus não fizer, se Deus não nos livrar, Ele é Deus. Nós continuamos servindo a Ele, nós continuamos amando a Ele, nós continuamos honrando a Ele, nós não vamos ter outros deuses, não mudou nada no meu relacionamento com Deus. Agora eu te pergunto, seja bem sincero contigo mesmo, será que você pode declarar a mesma coisa com verdade? Sabe aquilo que você tanto tem orado para acontecer, tem aplicado tanta fé para que aconteça, e se aquilo não acontecer, como é que vai ficar o teu relacionamento com Deus? Porque eu conheço um punhado de gente, você que deve conhecer também, que, meu irmão, se Deus não fizer o que a pessoa quer, ou que a pessoa está crendo que Deus vai ver, pronto, então Deus já não presta mais. E eu já ouvi pessoas falando assim: não, pastor, olha, não, negócio de Deus não quero nem saber, pastor, porque vou dar um exemplo que às vezes, infelizmente, é um pouco comum. Não, pastor, meu familiar ficou doente, eu cria, pastor, eu cria que Deus podia curar. Pastor, olha, eu tinha certeza, pastor, que Deus ia curar, pastor. Sabe o que aconteceu? Deus não curou, meu familiar morreu. Pastor, para mim um Deus que não atende a gente no pior momento da nossa vida, isso não serve para ser Deus, eu não vou servir a Ele. Eu já ouvi isso. Quem sabe você já ouviu coisas parecidas. E não é menosprezador de ninguém, amém? Não é isso. Mas, meu irmão, vem cá, olha só, isso acontece muito na igreja. Tem um lugar que acontece muito isso, é na igreja. Chega alguém e diz: ô pastor, tudo bom? Bem, e aí, como é que tá? Ô pastor, a gente está querendo fazer um negócio aqui na igreja. Aí o pastor diz: não, beleza, pode fazer. Ô pastor, obrigado, vamos fazer aí, glória a Deus. Ô pastor, esse pastor é uma benção, o outro é ruim, o outro não deixava fazer, não, mas aí deixa, isso aí é legal. Aí passa uns 2, 3 dias, vem: ô pastor, a gente está pensando em fazer um negócio assim, que o senhor... Não, irmão, bacana, legal, vamos fazer isso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, vamos fazer. Ô pastor, vamos fazer esse negócio? Não, vamos fazer. Aí um belo dia ele vem e aí você é o melhor pastor do mundo.
Mas não tem pastor melhor do que você. Você é o cara. Porque você só diz sim para ele. Aí um belo dia ele vem e diz, pastor, ó, a gente tá com os planos aí, vamos fazer. E você diz, não, irmão, isso aí, não, irmão, isso aí tá meio fora aí, isso aí não dá para fazer não. Não, pastor, mas já tinha falado com o pessoal, a gente já estava organizando tudo. Não, irmão, não, isso aí não. Tá bom, né, pastor? Então, beleza. Acontece na igreja ou não acontece? Aí eu tô lá assim, que foi, irmão? Ah, pastor, não sei o que está acontecendo com ele. Era tão bonzinho até esse tempo atrás, e agora tá, eu não sei, acho que deve estar com um problema em casa, deve estar meio brabo aí, meio revoltado. E não é assim? Meu irmão, e aí eu tô falando de igreja, que é o ambiente que eu vivo. Mas acontece na família? Sabe aquele familiar que se ajuda? Ajuda. Sempre diz sim para ele. Um belo dia você diz, não, aí também não. Aí você vira a pior pessoa que existe, não é assim? Você é o ruim, você é o mal, você é terrível. Meu irmão, vamos falar a verdade, será que esse relacionamento era saudável? Porque se o nosso relacionamento não admite você levar um não, se o nosso relacionamento muda quando você ouve um não, meu irmão, acho que o nosso relacionamento nunca foi verdadeiro. Você está entendendo? Tinha alguma coisa de errado. Eu penso que a mesma coisa é com Deus. Aí eu oro, uso fé, Deus faz. Oh, Deus é bom, Deus é fiel, aleluia. Aí eu oro, peço outra coisa para Deus, acontece. Ah, mas Deus é maravilhoso, é o melhor Deus do mundo. Aí um belo dia eu oro, aplico fé, creio que Deus vai fazer e Deus não faz. Agora, se isso muda o meu relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento com Ele. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas isso é causa de muitas pessoas se desviarem? É ou não é? De muitas pessoas, às vezes, ficarem na igreja, mas frustradas, porque alguma coisa Deus não fez e aquilo atrapalhar o relacionamento da pessoa com Deus. Às vezes a pessoa está lá, ora, fecha o olho, levanta a mão, mas o seu relacionamento íntimo com Deus já não é mais o mesmo. Desde aquele dia que a pessoa creu que algo ia acontecer e aquilo não aconteceu. E Deus não fez como a pessoa esperava que acontecesse. Você está entendendo em nome de Jesus? E a gente precisa entender e respeitar a soberania de Deus. Meu. Que Deus está muito acima, mas muito acima da compreensão humana. E tem coisa que simplesmente a gente não vai entender. Amém? Não cabe, simplesmente aquilo não cabe na nossa cabeça. Aí eu dei um exemplo, e eu vou usar o mesmo exemplo. Na sexta-feira, eu estava vindo para a igreja, antes de vir para cá, passei na escola, deixar os meus filhos, desceram do carro, né? Quando estava chegando, boa aula, tal, algumas recomendações que eu sempre dou, abre a porta, descem do carro, tchau. A hora que o meu filho está passando pela janela do carro, eu noto no bolso, assim, do casaco dele, uma bolinha, sabe aquelas bolinhas de isopor, assim, de planeta, de trabalho de escola? Não, um isopor daquele no bolso dele. Eu digo, volta aqui, onde você vai com essa bolinha aí? Não, aqui, eu vou jogar bola com meus colegas. E eu digo, passa para cá. Mas é que é assim ou não é? É só lá em casa? Na tua também é assim? Né? E aí vem todo tipo de argumento. Não, mas é que... E eles chegam um pouco mais cedo, uns 20 minutos antes de começar a aula. Eu disse, passa a bolinha para cá. Não tem conversa. E aí, ele contrariado, botou a mão no bolso, me entregou, peguei a bolinha, joguei para dentro do carro, fechei a janela, disse, boa aula, e arranquei o carro e tchau. E quando eu estou saindo com o carro, eu estou reparando no retrovisor,
ele está indo assim, quase um orangotango, assim, né? Entrando na escola, triste, porque ele não tinha bolinha para jogar agora com os colegas. E na hora eu pensei assim, rapaz, na cabeça dele eu sou o pior pai do mundo agora. Alguém já foi adolescente aqui? Já foi? Né? Não é assim? Eu falei, rapaz, na cabeça dele eu sou ruim, eu sou mau, terrível, que custava deixar a bolinha para ele jogar, para ele se divertir, mas meu pai gosta de cortar meu barato. Alguém já pensou isso do pai alguma vez? Já? Né? Não é assim? Meu irmão, agora, o que está na minha cabeça está além da compreensão dele. Primeiro, eu não tenho tempo para parar e explicar. Segundo, que se eu for tentar explicar, ele vai começar a argumentar e não vai querer entender. Mas a cabeça do adulto, né, quando a gente é criança, a gente não pensa assim. Mas quando a gente vai ficando mais velho, não que eu esteja velho. Né, quando a gente sim. Agora já foi, né? Agora já, não adianta tentar consertar que fica pior. Mas quando a gente está ficando mais velho, a tua cabeça já funciona de outro jeito. E naquele momento que eu vi a bolinha ali no bolso dele, eu já pensei, esses meninos não têm juízo. Agora, antes de começar a aula, não tem nenhum profissional tomando conta deles. Porque a escola não está preparada para eles ficar jogando bola agora. Por mais que saiba que eles vão jogar, mas não tem ninguém ali. Né? Diferente de na hora do intervalo, do recreio, diferente na hora da educação física. Sim ou não? Que precisa estar alguém tomando conta. Eu falei, agora não tem ninguém. Conhecendo essas figurinhas aí, vão ficar correndo igual uns doidos para lá e para cá atrás dessa bola. Essa bola não é para jogar. O material dela não é para isso. O tamanho dela não é para isso. O peso dela não é para isso. E a bola, quanto menor, mais fácil de, na hora de você chutar, acabar tropeçando. Sim ou não? Né? E toda a questão. E aí eu tô vendo esses abençoadinhos correndo igual uns doidos para lá e para cá, e um trombando o outro, e dando com a cabeça na parede, e estourando um joelho, e depois ficar pro resto da vida com algum problema ali no joelho e tal. Eu disse, não tem conversa, dá para cá a bolinha e tal. Mas sim, eu te pergunto, corre isso na cabeça de uma criança? Não. Se você tentar explicar, vai dar certo? Meu filho, olha só, deixa papai te explicar. Vem cá. Pega na minha mãozinha, olha nos meus olhos, que eu vou te explicar. Tem hora que a gente tem que fazer isso, tá? Não estou zombando, que tem hora que a gente tem que fazer. Mas, ó, eu precisando vir para a igreja pregar. Né? Eles precisam entrar na escola. Olha só, meu filhinho querido, meu coração. Agora não tem nenhum profissional. O que é que ele vai dizer? Mas tem uma tia que fica lá na secretaria atendendo o telefone, de vez em quando ela olha assim pra gente, então tem alguém tomando conta, não é isso? Mas meu filho, olha só essa bolinha aqui, ela não é para isso aqui, para causar um acidente. Não, mas a gente sempre joga, sempre jogou, nunca deu problema, não aconteceu nada. Mas meu filho, se alguém cai, bate a cabeça, né, lesiona alguma coisa e tal. Não, mas no mundo inteiro ninguém nunca se machucou jogando bola na escola. E não é assim? E a conversa eu acho que eu estaria lá até agora tentando explicar. Então tem hora que você diz assim, passa para cá. Mas joga para no carro, tchau, bola. Sim ou não? Meu irmão, e Deus é pai. Amém? E Deus é pai. E tem coisa que simplesmente está muito acima da nossa compreensão. E certos nãos que a gente recebe está muito acima da nossa compreensão. Mas a pergunta é, e se não fizer? E se não livrar? A gente precisa, sabe, e entenda, uma coisa não anula a outra. Eu cogitar a possibilidade de Deus não fazer, isso não é incredulidade. Porque se fosse incredulidade, Deus livrou eles ou não livrou?
Livrou ou não livrou? Livrou. Então isso era incredulidade? Não, não era incredulidade. Mas era respeitar que Deus é soberano e que por algum motivo, quem sabe, Deus queria que eles morressem na fornalha de fogo ardente. E eles estão dizendo, se for para a gente morrer lá, Deus é Deus. A gente morre. Vamos ser promovidos para o andar de cima, mais cedo. E é esse desprendimento que você precisamos ter. Amém? Isso é fruto de um relacionamento íntimo com Deus, que nós precisamos ter. Antes de eu encerrar, eu gostaria de ler com vocês um texto, está aqui no livro de Tiago, fica depois de Hebreus, Tiago capítulo 4, versículo de número 13. E a Bíblia diz assim: eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, né? Vamos ganhar dinheiro. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A Bíblia está dizendo, rapaz, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Você não sabe nem se vai estar vivo. A Bíblia está dizendo que a gente não tem que fazer plano? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensina a planejar. Amém? Mas além da gente planejar, além da gente usar fé, além da gente crer que Deus vai fazer, nós sempre colocamos na conta o fator da soberania de Deus. Que a vontade de Deus está acima dos nossos planos, acima de qualquer outra coisa. Amém? Aí a Bíblia continua falando, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. E aí geralmente a gente para aqui, mas olha o 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. A Bíblia está dizendo, você não está baseado na fé. Você não está baseado numa palavra que Deus te deu. Você está baseado na sua presunção. E tem muita coisa, meu irmão, que não é fé, que a pessoa chama de fé e não é fé, é presunção. A NAA, Nova Almeida, traduziu, em vez de presunção, diz as suas arrogantes pretensões. Isso aí é fruto da sua arrogante pretensão. Você quer alguma coisa, e isso que você quer por causa da arrogância, querer ser mais do que Deus te chamou para ser, e aí você chama isso de fé, e aí tem gente que está dizendo, não, eu vou comprar pela fé. Não, meu irmão, usa a fé para você conseguir o dinheiro, aí você vai lá e compra. Amém? Né? Mas daí a pessoa está lá, não, pela fé, não, vou comprar, eu não tenho dinheiro, mas pela fé eu vou conseguir pagar. E aí está lá com fama de caloteiro, dando mau testemunho para tudo que é lado. E quase não tem essas coisas, né? Glória a Deus, né? Né que quase não tem? E a pessoa está dizendo que isso é fé. Não, meu irmão, isso é arrogantes pretensões. Isso é a presunção de um coração, que a Bíblia diz, toda a glória tal como essa é maligna. Amém? E aí nós precisamos saber diferenciar o que é a presunção do nosso coração e o que é a fé. Amém? Porque às vezes tem muita gente chamando a presunção do seu coração de fé e achando que Deus é obrigado a atender. E achando que Deus tem que fazer. E não respeitando a soberania de Deus. Meu irmão, creia que Deus pode. Creia, mas creia mesmo que Deus vai fazer. Mas que a gente também possa crer, se Ele não fizer, isso não muda
quem Deus é para mim. Isso não muda o meu relacionamento com Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Eu lembro no começo da pandemia, que eu ouvia, né, algumas pessoas falando, principalmente em rede social, aonde que está Deus? Tanta gente aí morrendo, onde que está Deus? Deus está no mesmo lugar que sempre teve. Deus está sendo Deus como sempre foi. Você está entendendo em nome de Jesus? Né? Então, as pessoas às vezes tratam Deus como se Deus tivesse obrigação de fazer o que eu quero. Deus tivesse obrigação de atender os meus desejos. Tem gente confundindo Deus com o gênio da lâmpada. É verdade, não é? Tem gente que está confundindo Deus com o gênio da lâmpada, está assistindo muito Aladim, sei lá, tá viajando, está assistindo muito novela aí e está viajando. Então, que a gente possa ter essa fé equilibrada em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu não estou querendo dizer que você não tem que crer. Não, mas tem que crer muito. Mas crer naquilo que a Bíblia diz, tá? Não naquilo que você quer. Não nas arrogantes pretensões. Não na presunção do nosso coração. Mas que a gente crê naquilo que Deus declarou a nosso respeito. Aí a gente não vai errar em nome de Jesus. E se Deus disser não, e se Deus não fizer, que o nosso relacionamento com Deus possa ser tão profundo, tão íntimo, disso não mudar nada. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E a gente continuar amando, honrando, servindo a Ele, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.